Vaio F15 com o Ryzen 7 versus Asus VivoBook 16. Nesse vídeo, pessoal, vou comparar essas duas máquinas para vocês. O meu nome é William e esse é o canal Dicas em Notebooks, o seu canal de tecnologia. Então bora lá. E a gente tem algumas fotinhas dos dois, né? Aqui. Lembrando, pessoal, que o serviço de upgrade da Vaio, você não pode abrir a máquina, tá? Se você não pode trocar o sistema operacional e você não pode abrir a máquina para fazer os upgrades. Qualquer coisa que você quiser mexer, você precisa levar na assistência, tá? Então isso é bem importante. Antes de você comprar a máquina, você avaliar isso, né? Se vale a pena você comprar sem o sistema operacional Windows e ter que levar lá para trocar, tal, ter toda essa dor de cabeça. Então, tem que avaliar isso com relação à compra antes, né? Mas é uma máquina bem bonita, né? Como vocês podem ver, é uma máquina bem sóbria, bem bonitona. Aqui a gente tem um Asus VivoBook, é uma máquina bem bonita também, tá? Bem bacana. Processador. Então, aqui a gente tem algumas diferenças entre os dois, né? O Vaio vem com o Ryzen 7 e o VivoBook vem com o Intel i7. Então, o Ryzen 7 5700U com 8 cores, 16 threads, o TDP ali, o clock base, né, de 1.8, turbo 4.3, TDP típico de 15 watts, então ele é super econômico a bateria. A Vaio fala de até 10 horas ali o uso da bateria, tá? CPU benchmark, uma média de 15.866 pontos. Para você rodar um Photoshop, por exemplo, um GTA ali, você precisa de uma média de 6 a 7 mil pontos. Então aqui você tem bastante fôlego para rodar várias aplicações. Já o Asus VivoBook ali, né, tem o i7-12155U. Quando tem um U no final, pessoal, é aquele que economiza bateria, tá? Quando tem um H, quer dizer que ele tem mais performance. Isso vale também ali para AMD, tá? Então clock base de 1.2, turbo 4.7, são 10 núcleos, 12 threads. Realmente bem interessante. TDP típico também de 15 watts e tem uma média no CPU benchmark de 13.786 pontos. Tá bem interessante aqui, né? Bem interessante. O Vaio tá um pouquinho melhor, né? Um pouquinho mais rápido ali. Dimensões. Então o Vaio vai ter largura de 35,9, profundidade de 24 centímetros, espessura de 1,9 e peso de 1,750 kg. Já o Asus tem largura de 35,8, profundidade de 24,9, espessura de 1,99 e peso de 188. Então o Asus é um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais larguinho, tá? Mas a diferença é muito pequena entre os dois, tá? Tela. Então ambos vão ter uma tela Full HD, tá? Só que tem diferença entre o VivoBook e o Vaio, tá? O Vaio é uma resolução de uma tela de 15,6, resolução 1920 por 1080, painel do tipo TN, frequência de 60 Hz e o brilho eu não encontrei, tá? Mesmo conversando com a Vaio, não consegui essa informação, tá? Se você tiver essa máquina aí, fala para mim qual que é o brilho dele ali. Já o Asus tem uma tela de 16 polegadas, tá um pouquinho maior, tem uma resolução WUXGA, que é 1920 por 1200, então tem mais pixels também, tá? Tela do tipo IPS, frequência de 60 Hz e brilho de 300 nits. Então aqui a tela do Asus VivoBook é melhor, tá? Armazenamento, que nem eu falei para vocês, você pode fazer upgrade aqui, você pode trocar, só que você perde a garantia, tá? No Vaio, tá? Ou você leva na assistência e eles aumentam para você o armazenamento, aí você não vai perder a garantia. É algo que eu gostaria que a Vaio mudasse isso com o tempo, né? A Vaio, no Brasil, se eu não me engano, é feita pela Positivo, né? Então eu gostaria que fosse mudado com o futuro isso aí, que liberasse para o pessoal poder fazer esse tipo de upgrade, né? Que é uma coisa mais simples, né? Não digo fazer uma solda, sei lá, fazer algo mais complexo, mas trocar ali o armazenamento poderia ser liberado, por quem sabe criar ali uma caixinha tipo do Samsung Book, né? Que você pode trocar ali e fazer a troca mais fácil, né? Então acho que poderia ter alguma coisa desse tipo. Então ali ele tem 512 GB, o SSD, Gen 3, tá? Velocidade de leitura de 2.500 megabits por segundo, tá? E tem ali o slot M2 que está ocupado, tá? Capacidade de até 1 terabyte, caso você queira, você pode pedir lá para vai alterar, tá? Só que tem que levar lá. Já o VivoBook é 256 GB, tá? SSD NVMe, Gen 3 X4, tá? E aí, tá gostando do vídeo? Já se inscreveu no canal? Mas é claro, já me inscrevi e já ativei o sininho das notificações para receber os novos vídeos. E você, já se inscreveu no canal? Clica aqui embaixo, dá aquela força pra gente. Placa de vídeo, aqui tá bem interessante. Lembrando, pessoal, que a Xe Graphics, né, da Intel, ela só funciona no seu máximo quando tá em Dual Channel, tá? Tem dois pentes laterais, digamos assim, dois pentes em Dual Channel. Tem vídeo aqui no canal que eu explico o que é Dual Channel, tá? Caso você queira assistir, é um vídeo rápido, né? É um vídeo shorts. Então aqui, a GPU do Vaio é uma RX Vega 8, né? Que serve tanto na série 4000 quanto na série 5000 dos processadores da AMD, tá? Ele usa a memória do notebook e tem 512 núcleos e tem
32 unidades de processamento de texturas e gera 1.126 teraflops, tá? Já a Xi, né, são 96 unidades de execução, ela tem 768 núcleos, também usa a memória do notebook, tá? Então quanto mais memória tiver no notebook é mais interessante. Tem 48 unidades de processamento de texturas e gera 1.6 teraflops. Então a da Intel aqui está mais interessante, tá? Ela é um pouco mais poderosa ali com relação à capacidade. As duas placas são mais simples, né? É para atividades mais simples no sentido de vídeo, né? Mas você consegue ali rodar um The Sims, um GTA, games leves, né? Um Terraria. Games mais leves você vai conseguir rodar ali, tá? Placas de vídeo. Então, a termos de comparação, a RTX 3050 de 6 GB era 7.6 teraflops. Essas placas aqui rodam qualquer tipo de jogo, tá? Qualquer tipo de jogo ou aplicação você consegue rodar com elas, tá? A 4050 gera 8.9 teraflops, a 4060 11.6, a 4090 32.9, tá? São placas de vídeos para notebook, não é para PC, tá? Para PC são muito mais poderosas do que esses números que estão aqui, tá? Consoles. Aqui já temos de curiosidade para vocês, né? O PlayStation 4 Slim gera 1.8 teraflops, Nintendo Switch 400 gigaflops, que é menor que teraflops, PlayStation 5 10.2 teraflops a 11, né? O Xbox Series S 4 teraflops, o Xbox mais poderoso 12 teraflops. Lembrando que aqui os consoles usam sistemas operacionais próprios, otimizados, por isso tem esses números mais baixos, só que eles têm uma capacidade muito grande, tá? Porque é otimizado. No Windows não é tão otimizado assim, né? Caso você queira adquirir alguma das duas máquinas, pessoal, tem link na descrição. Lembrando que sempre que você adquirir qualquer produto com o meu link, você ajuda demais a manter o canal. A gente recebe uma pequena comissão ali em cada venda, tá? E você não paga nada a mais por isso. Portas e conexões. Então aqui o Vaio vai ter uma USB 2.0, duas USBs 3.0, né? Na verdade é uma 3.0 e uma 3.2, tá? Então por isso que é 2 ali. Uma USB-C, né? 3.2, não tem suporte a vídeo, uma HDMI, uma conexão de rede LJ45 10/100/1000, leitor de cartões SD, que é o leitor de cartões grande, tá? Não é aquele pequenininho, é o grandão mesmo, é o normal no caso, né? E tem a conexão P3, que é para fone de ouvido e microfone. Tá bem interessante aqui, tá bem completinho com relação às conexões. Já o Asus VivoBook tem duas USBs 3.2, uma USB 2.0, uma USB-C 3.2, uma HDMI e a P3, que é a fone de ouvido e microfone. Aqui no caso o Vaio tá mais interessante, tá? Rede sem fio. Os dois vão ter o Wi-Fi 5, né? No Vaio vai ter o Bluetooth 5.1 e no Asus 4.1. Aqui o Asus realmente pegou feio aqui, né? Podia ser pelo menos 5.0, né? 4.1 tá bem antiguinho, né? Mas se você vai usar ali um fone de ouvido, um controle, talvez você não sinta tanto isso, né? Essa questão do Bluetooth 4.1, né? Às vezes não vai fazer tanta falta para você, né? Mas para quem usa vários dispositivos sem fio, pode ser realmente que seja interessante, né? Às vezes você usa com mais distância também do notebook, aliás, você vai deixar o notebook ligado na televisão, tá? Precisa de mais conexões e mais distância, talvez faça a diferença, tá? Mas para quem usa ali colado ali com o notebook e vai usar só um fone de ouvido, por exemplo, talvez não faça tanta diferença assim. Memória. Então o Vaio, né, vai vir com 32 GB DDR4, 3200 MHz, são dois slots em dual channel, 16 em cada um, né? E o máximo é até 64, só que para trocar tem que levar na Vaio, tá? Eu acho que 32 GB tá realmente o suficiente para essa máquina, não precisa de mais, tá? Eu acho que até um exagero ali 32, né? 16 já seria suficiente para essa máquina aqui, realmente tá bem legal aqui. Não precisa trocar de memória, não precisa colocar mais, tá? Não se preocupa com isso, que realmente tá bem legal aqui. Caso você precise de mais do que isso, vai ter gargalo ali, provavelmente você vai estar usando programas muito pesados, né? Já o Asus VivoBook vem com 8 GB DDR4, 3400 MHz, um slot soldado, tá? Não dá para trocar. E você pode colocar mais um de 8, por exemplo, e ficar com 16. Eu acho que ficaria bem redondinha essa máquina com 16, tá? Ali a Asus não fala qual que é o máximo, mas eu acho que 16 tá bem legal para essa máquina, tá? Tá bem interessante mesmo ali. Teclado, os dois vão ter um teclado numérico, ABNT 2, tá? Brasileiro. Os dois não são retroiluminados, tá? E o Vaio, ela fala que tem resistência à água, tá? Então tem um pouco uma proteção ali, resistências a respingos, digamos assim. Não que você vai enfiar dentro da água ali que vai funcionar o notebook, não vai, né? Mas caso caia ali algumas gotas d'água e tal, ele tem uma certa resistência. Cuidado, não derrame nada no seu notebook, tá? Não derrame nada. Faça o possível para não molhar nada, que é muito arriscado isso. Bateria. Então a Vaio fala ali que a bateria dura até 10 horas, tá? São baterias de 3 células, 55 watts hora, e carregador de 65 watts, tá? Vai ser um carregador pequeno, não vai ser um carregador grande. Isso é legal para carregar na mochila ali, quem vai levar para faculdade, por exemplo. Já o Asus tem uma bateria de 42 watts hora e o carregador de 45 watts. Então aqui no caso o Vaio tá mais interessante, né? Quais programas que rodam nessas duas máquinas? Vai rodar qualquer programinha leve aí que você quiser, vai rodar nessa máquina, né? Até um Photoshop vai rodar nas duas, tá? Caso você queira. CapCut, Canva, várias abas do Chrome, né? O Office vai rodar muito bem, tá? Ali o que você vai pecar ali nas duas é quando precisar de placa de vídeo, tá? Quando alguns programas que precisam de placa de vídeo, daí você realmente vai ter uma certa resistência, digamos assim, vai precisar de mais fôlego, né? Vai faltar. Programas 3D, programas para engenharia, daí eu não recomendo essa máquina. Mas programas que usam processador, realmente as duas estão muito bem servidas, tá? Muito bem servidas mesmo. Realmente dois processadores muito fortes. Quais games leves que vão rodar nessas duas máquinas? Vai rodar GTA, vai rodar The Sims, Stardew Valley, Minecraft, Terraria, Celeste, entre outros games leves, tá? Games leves ali
ali você vai conseguir rodar muito bem nas duas, tá? Muito bem mesmo. E aí, pessoal, gostaram das duas máquinas? Qual vocês gostaram mais, né? Gostaram mais do Vai ou gostaram mais do Asus, né? Eu achei bem interessante a proposta do Vai, tá? Achei bem legal mesmo, assim. Tá bem completinho ele. Eu só não gostei porque para trocar o sistema operacional que ele vem com o Linux, essa versão que é mais barata no caso, tem duas versões, né? Tem uma com o que tem o Windows e essa com o Linux, né? Com o Linux é mais barata, só que você tem que levar lá na Vai para trocar. Isso eu acho meio chato isso, né? Ali o Asus você pode fazer os upgrades ali sem se incomodar tanto com relação a isso, né? Essa parte eu acho meio chato, mas eu achei bem interessante esse Vai, tá bem completinho mesmo, realmente bem legal, tá bacanoso assim, né? O Asus tá bem legal também, tá? Eu gostei bastante do Asus, eu acho legal ele ter 16 polegadas, né? Eu acho que eu ficaria com o Asus, porque é uma máquina que eu conheço mais, né? Já tem realmente, eu acho mais interessante, a tela 16 polegadas eu achei mais legal, e o preço do Asus geralmente é um pouco mais barato do que ali o Vaio, né? Então eu achei bem interessante, mas e você? Me diz pra você, qual que você gostou mais? Qual que você compraria? Qual item ali que você achou mais interessante? Os 32 GB de memória, a tela do Asus, qual que você gostou mais, né? Conta pra mim aqui. Caso você queira continuar comigo aqui, eu vou deixar pra vocês aqui em cima mais comparativos com esse Asus e outras máquinas como Dell e Samsung, tá? Então até a próxima, tchau, tchau.